Boss, eu quero muito ser uma mulher bem-sucedida, eu quero ser uma mulher próspera, mas eu tenho medo, eu me sinto insegura. O que eu faço? Seja bem-vinda a mais um Boss Talk. Nesse Boss Talk de hoje, nós vamos falar sobre a coragem, que é um elemento extremamente importante, é uma característica, é um dom, um talento que você precisa desenvolver para que você seja uma mulher bem-sucedida. Eu sou Marjorie Amaral, coach e mentora de mulheres, e eu ajudo mulheres imigrantes a se tornarem mulheres bem-sucedidas e acredito que Deus nos criou para prosperar. Primeiro eu quero começar falando sobre a importância do medo. Como assim, Boss? Eu te disse que eu tenho medo, que esse medo me impede, que esse medo me deixa insegura. Deixa eu te dizer uma coisa. O medo é uma emoção natural e primária de todo e qualquer ser humano. E ela é necessária. Por exemplo, você está em um ambiente público, aqui nos Estados Unidos acontece muito isso, infelizmente, e você escuta uns estalos, uns barulhos estranhos. Naquele momento, o seu medo, essa emoção primária, ele é acionado. Então, todo medo, ele é acionado mediante uma ameaça. O que você precisa fazer é aprender a ter o domínio de si mesma. É aprender a controlar essas emoções. Então, o medo é uma emoção primária. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Por que você precisa saber disso? Porque é importante que você saiba que você não vai conseguir se livrar totalmente do medo. Assim como a felicidade, o amor, o medo é uma emoção primária e ele é necessário, porque o medo, ele ativa o seu instinto de sobrevivência. Só que o que você precisa fazer é aprender a ter controle das suas emoções. Então, no momento que o medo é acionado, no momento que o medo é ativado por uma ameaça, a primeira coisa que você precisa fazer é analisar essa ameaça. Avalie essa ameaça. Como assim, Boss? Estou com medo de fazer tal coisa, mas eu sei que se eu fizer isso, eu vou conseguir prosperar, eu vou conseguir alcançar os meus objetivos, né? Nos quais um deles é ser uma mulher bem-sucedida, e eu preciso fazer isso aqui. Só que o medo tá me travando. Medo de quê? Medo de quem? O que você perde ao encarar esse medo? Você corre o risco de perder a sua vida enfrentando este medo? É assim que você começa a controlar as suas emoções. Existem determinados momentos da vida e eles são diários, tá? Esses momentos eles acontecem diariamente, que você precisa parar e analisar o que está acontecendo. Você se deixa atropelar pelas coisas que acontecem e você se deixa dominar pelos seus pensamentos e pelas suas emoções primárias. Ou você, feliz demais, empolgada demais, acaba metendo os pés pelas mãos porque você não sabe controlar essa felicidade, ou você, por um medo excessivo que você muitas vezes nem sabe do que é, de onde vem esse medo, por um medo excessivo, se permite ser controlada por essa emoção, fica travada, paralisada e não consegue fazer aquilo que precisa ser feito. Então, Boss, a primeira coisa que você precisa fazer, para e avalia este medo. O que está ativando esse medo? Qual é a ameaça que gerou esse medo? Eu costumo dizer o seguinte, aqui eu estou olhando para vocês uma visão em primeiro plano, né? Então, eu estou olhando aqui, se eu olhar para a tela, eu estou olhando para a câmera, para a lente da câmera, se eu olhar ali na tela, eu me vejo em segundo plano. Então, eu estou me vendo sendo gravada aqui. O que eu normalmente oriento as minhas mentoradas, as minhas coaches a fazer? Se olhe em segundo plano, naquele momento, se olhe em segundo plano, analisa a ameaça, analisa este medo, analisa quais são as valias, quais serão as consequências se você encarar este medo ou se você permitir que esse medo te controle, te domine. Você precisa ter domínio próprio, você precisa ter o controle das suas emoções, você precisa gerenciar os seus pensamentos, porque caso você não queira fazer isso e não faça isso, ai, Boss, pelo amor de Deus, me dá uma solução mais rápida, ai, mas não tem um remédio que me deixa um pouco mais focada, ai, mas não tem um remédio que me deixa um pouco mais dopaminada, ah, mas não tem assim uma pílula, uma coisa que eu posso fazer que vai me deixar um pouco mais corajosa? Nada, absolutamente nada te deixa mais corajosa, ativa mais dopamina em você do que você encarar, duelar com o seu medo. Então você vai precisar, para se tornar uma mulher bem-sucedida, você vai precisar ativar a coragem de duelar com o seu medo. E para duelar com o seu medo, você precisa fazer essa análise que eu te disse. Você precisa fazer uma análise para entender de onde vem, aonde está a raiz desse medo. Esse medo que é gerado por uma ameaça, qual é essa ameaça? O que essa ameaça pode fazer com você? Você pode perder sua vida? Você pode passar vergonha? O que vai acontecer se você fizer aquilo que precisa ser feito, mas que te gera um medo? Então, o
medo, ele é ativado, ele é uma emoção primária ativada a partir de uma ameaça. Qual é essa ameaça? Você entende que você precisa ir lá na raiz? E aí o que acontece? Mulheres, ao invés de... Mulheres e todos os seres humanos, mulheres e homens, ao invés de tratar a raiz, de ir na causa, na raiz, eles querem olhar para o efeito e dar um jeito neste efeito. Então as pessoas procuram por métodos revolucionários, pulo do gato, medicamentos que vão tratar, que vão acobertar aqui esses efeitos. Mas essa raiz continua produzindo um resultado incompetente, um resultado negativo. Então você precisa ir na raiz. Então, por muitos momentos, em vários momentos do seu dia, e não digo da sua vida, em vários momentos do seu dia, você vai precisar parar e fazer essa avaliação, essa análise. Tudo bem, eu estou travada, eu não consigo fazer um vídeo, eu não consigo abrir a câmera e gravar um vídeo para falar do meu produto, que seja uma xícara de café. Eu não consigo abrir a câmera e gravar um vídeo para vender o meu produto, porque tem alguma coisa que me trava, eu fico com medo. Medo de quê? Qual é a causa desse medo? O que está acionando esse medo, né? Qual é a ameaça que aciona esse medo? Nossa, é o medo de ser julgada? É o medo de passar vergonha? É o medo de gaguejar? É o medo de errar? É o medo das pessoas compartilharem o meu vídeo e falarem mal sobre? Qual é o medo de me chamar de blogueirinha? Tudo bem, essas são as ameaças. O que essas ameaças de fato representam para você? Representam risco de morte? Quais riscos elas geram? Entende? Porque quando você dá essa ampliada, imagina o seguinte, quando você olha, você só consegue ver o quê? Tô travada, tô com medo. Aí você pega e amplia, e aí aparece assim para você, ameaça. Você amplia ainda mais, e aí você consegue ver quais são essas ameaças que estão listadas para você. Ameaça, medo de ser julgada, medo de ser chamada de blogueirinha, medo das pessoas de gaguejar, medo das pessoas zombarem, medo de errar. Tudo bem. Essas ameaças, se eu duelar com elas, se eu encará-las, o que de fato vai mudar na minha vida? Qual é a força, né, a potência dessa ameaça? Eu realmente corro um risco de morte enfrentando essas ameaças? Diferente que se tiver uma pessoa armada na sua frente, você não vai encarar, você fica com medo. Mediante essa ameaça é ativado o medo. Esse medo te faz o quê? Se proteger, faz você correr, faz você se defender, enfim. Entende como o medo é importante? Mas mediante esse tipo de ameaça que eu tô trazendo aqui pra vocês, nesse exemplo da venda de uma xícara, de ter que gravar um vídeo, qual é a real ameaça que você tem? Qual é o risco que você corre enfrentando, encarando, desafiando, duelando com essa ameaça? Boss, uma coisa que eu preciso te dizer, o medo é o ativo da coragem. Como assim? Não espere você se sentir corajosa em um momento confortável, em um momento em que a coragem ela não vai se fazer necessária, ela não é necessária. Em um momento que você está confortável, que você não precisa de nenhuma reação, que você não precisa tomar nenhuma decisão. Neste momento, você não será corajosa, entende? Neste momento, a coragem não vai existir. A coragem, ela só existe ali no momento que você está diante de um medo. Então, o medo é o ativo da coragem. E a gente precisa entender o que ativa esse medo, o que nos trouxe esse medo, o que gerou esse sentimento, essa emoção, né? Porque, na verdade, medo é uma emoção. Então, o que gerou essa emoção? Então você precisa olhar para a ameaça. E isso acontece, eu estou explicando aqui para vocês, é como se aqui estivesse o ponto de partida, mas nós tivéssemos que olhar para trás, né? E olhando aqui até chegar na raiz, e analisando, avaliando até chegar na raiz. Mas isso acontece em fração de segundos. É fração de segundos para você analisar tudo isso. Não vai te levar nem 5 minutos. Não vai, entende? Você tá entendendo a importância? Porque quando você está diante de um medo real, por exemplo, um tiroteio, uma briga, e você tá ali no meio, em fração de segundos você já se vê correndo, você já entra dentro do seu carro, você já escondeu, você já tá debaixo de uma mesa. É muito rápido, a gente age muito rápido, né? O nosso cérebro, ele é muito rápido, as conexões neurais respondem muito rápido. Então, é isso que você precisa entender, que não vai levar muito tempo, esse não é um processo difícil. Eu estou aqui destrinchando para você que consiga entender como que você vai destravar, como que você vai encarar esse medo, eliminar esse medo. E uma vez que você encarar esse medo, duelar esse medo e você ver que você não morreu, eu te garanto que as outras vezes serão bem mais fáceis. Então, boss, eu quero muito ser uma mulher bem-sucedida, eu quero muito prosperar, mas eu tenho medo, eu não sei o que é e tem algo que me trava. Então vamos olhar para a raiz. Para nesse momento e olha para a raiz. Qual é o medo que você tem? O que tem te travado? E qual é o medo que você tem? E o que tem acionado esse medo? Qual é a ameaça que está acionando esse medo? E se você encarar essa ameaça, liste
Liste todas elas. E se você encarar essas ameaças, lidar ali, ó, duelar, né, na verdade. Se você duelar com essas ameaças, quando você olhar para as ameaças, quando você conseguir listar as ameaças, tem ameaça ali que tá te travando, que você vai olhar e falar, era só isso? Isso aqui é fácil de encarar. Isso aqui é fácil de resolver. Isso aqui eu consigo lidar com isso muito bem. Boss, mas mesmo assim, listando todas as ameaças, eu ainda me preocupo com o que os outros vão dizer. A verdade é que você espera uma validação. E essa validação, ela nunca vem. Então, o que você prefere? E aí você precisa tomar uma decisão. A nossa vida muda mediante decisões. Para que você consiga agir, fazer aquilo que precisa ser feito, você precisa tomar uma decisão. Então, você vai continuar esperando por uma validação ou você vai construir aquele resultado que você deseja alcançar, dando ali os primeiros passos, começando a gerar, né, a produzir esse efeito que você quer desfrutar dele, que é o resultado que você quer viver. Então, boss, tem momentos na sua vida que você vai precisar dar nomes, que você vai precisar avaliar, analisar, entender o por trás daquele efeito que está mascarado somente pelo medo, pelo estou me sentindo travada, não sei como sair deste lugar. Então, como eu disse anteriormente, não existe coragem no conforto, tá? Então, para se tornar uma mulher corajosa, você vai ter que duelar com os seus medos. Você vai ter que encarar os seus medos, porque a coragem, ela só vai ser exigida nesses momentos. Ou você fica, ou você corre, ou você encara, ou você foge, entende? Ou você sobrevive, ou você morre, ou você ganha, ou você perde. E é nesses momentos que a coragem se faz necessária. A coragem, ela não é necessária em um momento de conforto. Então, para fortalecer a sua coragem, para se tornar uma mulher corajosa, para que você consiga ser essa mulher próspera e bem-sucedida que você deseja ser, você vai ter que encarar os seus medos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com a sua amiga que está totalmente travada e paralisada por conta das ameaças que tem gerado medo na vida dela. E eu te vejo no próximo Boss Responde.